Vamos lá. E quanto ao conhecimento aprendido através das questões de fato ou sobre as questões de fato? Como ele acontece? É importante a gente entender aqui que a experiência é responsável por revelar o conhecimento a respeito das questões de fato. Ou seja, antes da experiência, não é possível a gente compreender fenômenos naturais que acontecem na realidade, do tipo o exemplo que é apresentado no slide. A gente não seria capaz de deduzir razoavelmente se a gente nunca tivesse visto uma pedra de gelo derreter no calor. Então, antes dessa experiência, se a gente não a tivesse feito, não seria possível a gente deduzir logicamente o que iria acontecer. Então, para o David Hume, essas questões de fato, esses conhecimentos da realidade, só são possíveis através de um processo de experimentação. No entanto, a gente pode perceber que essa experimentação ela revela algumas conexões causais. Então, a conexão causal, que é o fundamento, nesse caso, das relações ou das questões de fato, só pode ser conhecido através da experiência, do tipo causa, calor, efeito, derretimento do gelo. Ou seja, todas as vezes que a gente tiver uma fonte de calor, a gente vai ter um processo de agitação das moléculas e, nesse caso aí, o derretimento do gelo. Então, a compreensão das questões de fato, ela acontece a partir desse princípio fundamental que é a experiência. E a experiência, ela revela algumas conexões causais, ou seja, algumas relações de causa e efeito. Essas conexões causais, elas têm uma propensão a se repetirem, uma propensão natural ao princípio da regularidade. Ou seja, a natureza, ela é regrada ou ela é fundamentada em princípios deterministas. Ou seja, na grande maioria das vezes, é um processo de repetição. No entanto, o Hume vai dizer, na grande maioria das vezes não quer dizer necessariamente. E o fato dela se repetir não quer dizer que a gente vai ser capaz de entender a priori como funcionam essas questões de fato. Onde é que está o erro aqui do processo de produção de conhecimento? O grande erro está no hábito que é fruto desse acúmulo de experiências. Ou seja, essa nossa relação com as questões de fato e com a regularidade natural gera na nossa mentalidade o hábito ou o costume de que isso vai se repetir e sempre. Ou seja, a gente vê uma, duas, quatro, 10 vezes a repetição da conexão natural. E isso gera na nossa capacidade de entendimento de mundo o hábito de que isso vai se repetir para sempre. No entanto, qual é a garantia de que isso habitualmente vai se repetir absolutamente para sempre? É possível eu justificar lógica e dedutivamente essa sentença de repetição? É esse o grande, vamos dizer assim, empecilho, né, a grande barreira que o David Hume propõe à produção científica através do seu ceticismo. A ciência ela surge com uma pretensão de universalização e de justificação lógica e dedutiva, e que é desconstruída por essa iniciativa de David Hume. Quando ele critica essa conexão causal entre os fenômenos naturais, entre as questões de fato, e que também é estendido algumas vezes para a lógica, ele propõe uma crítica a toda a construção metafísica que havia sido feita até então. Então, o David Hume ele propõe um questionamento a respeito da possibilidade
da justificação razoável, lógica e universal da ciência. E ele vai falar que não é possível a ciência dar uma garantia absoluta a respeito da factibilidade, justamente porque aquilo que é factível é passível de contingência. Ou seja, aquilo que se repetiu até hoje não necessariamente vai se repetir para sempre. Ou seja, não existe nenhuma garantia de que essa conexão natural vai se repetir para sempre, além do quê? Além de uma crença psicológica que é o hábito. Isso acontece em vários ambientes da nossa vida, em vários momentos da vida da gente. A gente está acostumado a raciocinar indutivamente, não só no ambiente científico, mas em nosso cotidiano. E isso é o grande perigo, segundo o próprio David Hume. Ou seja, essa crença na regularidade natural, na realidade, não passa de crença. Ou seja, não há possibilidade da gente defender a ideia de que vai haver uma repetição absoluta do fenômeno natural daqui para frente. Então, o ceticismo de David Hume é justamente essa crítica feita à ideia de que a ciência seria lógica e universal. Para o David Hume, na realidade, o verdadeiro fundamento que a gente percebe, né, é de que a ciência, na realidade, é subjetiva, ou que as questões de fato elas são subjetivas e que tem como fundamento um princípio psicológico, que é a crença na repetição dos fatos. É claro que é possível a gente minimizar a possibilidade da contingência. No entanto, não é possível minimizar absolutamente a contingência das questões de fato.